Bom, meninos, boa noite. Hoje daremos continuidade à nossa aula de sistematização da assistência de enfermagem, tá? Todos estão conseguindo, tá aparecendo para vocês o artigo? Estão conseguindo me ouvir? Estão com alguma dificuldade? Ótimo. Então, meninos, vamos dar continuidade à nossa aula, tá? De sistematização da assistência em enfermagem. E ontem nós estávamos estudando e nós vimos que para você fazer uma sistematização da assistência, para você prestar uma assistência individualizada, para que cada paciente receba os seus cuidados necessários, você precisa fazer uma sistematização dessa assistência. Nós vimos que é feita um histórico, não é? Um histórico, a gente faz uma historinha do paciente, todos os seus casos clínicos, né? Histórico patológico, uso de medicamentos, faz uma análise física, um exame físico, e a partir daí a gente descobre quais são as dificuldades, quais são os problemas desse paciente, certo? A partir do momento em que a gente descobre quais são as dificuldades e as limitações desse paciente, então o enfermeiro ele prescreve algumas intervenções de enfermagem. Para o caso desse paciente de ontem, que nós estávamos finalizando, foram prescritos alguns cuidados, como os cuidados prescritos foram a monitorização da PVC. Essa monitorização da PVC é a pressão venosa central, tá? É uma monitorização que a gente faz para controlar os níveis pressóricos venosos. Alternância de decúbito de 2 em 2 horas. Essa mudança de decúbito, o que é mudança de decúbito? É mudança de posição, tá? Mudança de posição do paciente. E essa mudança ela tem que ser feita no mínimo a cada 3 horas. Porque se o paciente passar mais de 3 horas deitado em uma mesma posição, ele tem alto risco de vir a desenvolver lesões por pressão, tá? Aquelas úlceras, escaras. Talvez até vocês já tenham visto. Higiene oral, de 6 em 6 horas. Então, a higiene oral do paciente, muitas vezes ela é esquecida, né? Muitas vezes não se dá a devida importância da realização dessa higiene oral. Mas ela deve ser feita de 6 em 6 horas, com o objetivo principal de controle de infecção, tá? Controle de sinais vitais de 2 em 2 horas. Então, o paciente que está internado na UTI, meninos, de preferência, os seus sinais vitais, eles precisam ser registrados, tá? A cada 2 horas. Então, a cada 2 horas você registra os sinais vitais desse paciente. Mas, em geral, você está sempre acompanhando, né? Porque lembram que do posto de enfermagem a gente consegue ter uma boa visualização de todos os pacientes, consegue avaliar os monitores, né? Então, esses sinais vitais nós estamos constantemente avaliando, constantemente acompanhando nos monitores, mas deve ser realizado um registro, um controle desses sinais vitais a cada 2 horas. Quando eu falo sinais vitais, eu não estou me referindo somente à pressão, não, tá? Porque tem muita gente que pensa que sinal vital é só medir a pressão do paciente. E não é. Vocês lembram quais são os 4 sinais vitais que nós precisamos aferir? Quem lembra?
Quais são, meninos, os 4 sinais vitais que nós precisamos averiguar, acompanhar, medir? Alguém sabe? Temperatura, pulso, o que mais? Faltando 2. Faltando 2. Alguém lembra? PA, temperatura, pulso e batimentos cardíacos vão dar a mesma coisa, tá, Sebastião? Tá faltando um. Frequência respiratória, tá? Então, quando a gente fala que os sinais vitais dos pacientes precisam ser acompanhados a cada 2 horas, nós estamos nos referindo a esses 4, tá? Frequência cardíaca, né, que é o pulso, a frequência respiratória, pressão arterial e temperatura. Oximetria de pulso contínua. O que é essa oximetria de pulso? É para a gente medir a saturação do paciente, tá? É aquele que se coloca no dedo do paciente, aquilo ali é o oxímetro de pulso, e a gente mede a saturação. Para que serve a saturação? Para ver se o paciente está conseguindo respirar bem, né? Para ver se a sua função respiratória está adequada. Cabeceira elevada em 30 graus. Glicosimetria. Então, esse destro do paciente, ele também tem que ser acompanhado, tá? Em geral, esse destro, ele é acompanhado a cada 6 horas em um paciente que está internado em uma UTI. Sondagem vesical, controle de diurese, balanço hídrico total. Anotem aí, façam uma observação aí. O que é o balanço hídrico total, tá? Balanço hídrico, a gente vai registrar todo líquido que o paciente consome, né? Pode ser por via oral, pode ser pelo soro, tudo que entra no paciente de líquido, tá? A gente anota. E contrabalança com tudo que o paciente perde. Então, com a diurese, com a evacuação, com a sudorese, tá? Isso é um balanço hídrico. Balanço hídrico, ele serve para a gente saber se o paciente está retendo líquido, né? Ele vai reter líquido quando ele consome muito líquido e elimina pouco, ou se ele está desidratado, né? Se ele está perdendo muito líquido e absorvendo pouco, tá? Então, por isso, essa é a importância do balanço hídrico. Algodão ortopédico nas extremidades. Esse algodão ortopédico, ele é importante porque, em geral, quando o paciente ou ele está com uma pressão muito baixa, ou ele está fazendo uso de alguns medicamentos, os seus membros, eles tendem a ficar resfriados por conta que ocorre uma diminuição da circulação, pode acontecer necrose desses membros, então por isso a importância do uso desse algodão ortopédico. Ventilação mecânica, então lembra lá que esse nosso paciente ele não estava respirando sozinho, não era? Ele estava fazendo uso de uma ventilação mecânica, então por isso ele necessita estar em uma ventilação mecânica invasiva. Curativo em catéter venoso central e administração de medicamentos. Esse curativo de catéter venoso, meninos, tem que ser trocado todos os dias, tá? Então, pensem só, né? Um acesso venoso é um acesso que está ligado ao paciente e que tem alto risco de desenvolvimento de infecção, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com esse catéter, tá? Nós precisamos fazer uma antisepsia na pele do paciente, uma desinfecção, né, nos catéteres, nas vias do soro e tudo mais, tá? Justamente para diminuir esse risco de infecção. E administração de medicamentos. Tudo isso daqui, meninos, é um cuidado de enfermagem, são cuidados de enfermagem, tá? Então, a partir do momento em que a gente observa a necessidade do paciente,
a gente precisa pensar quais são os cuidados de enfermagem que aquele paciente precisa. E depois de avaliar esse nosso paciente, a gente avaliou, lembra da aula de ontem? Que a gente acompanhou o histórico dele, o exame físico daquele paciente. Depois que a gente conheceu o nosso paciente, a gente precisou identificar quais são os cuidados de enfermagem que aquele paciente precisa. E esses aqui foram os cuidados propostos. Agora, meninos, nós vamos acompanhar os diagnósticos de enfermagem, tá? Quando a gente fala em diagnósticos de enfermagem, nós estamos nos referindo aos problemas que nós identificamos naquele paciente, tá? Isso significa diagnóstico de enfermagem. E esses diagnósticos de enfermagem, eles podem trazer altos riscos a esse paciente, nós precisamos estar em monitorização constante. Como primeiro, nós temos o débito cardíaco diminuído. Esse débito cardíaco diminuído, o que significa débito cardíaco diminuído? Vamos pensar aqui comigo. Débito cardíaco é o volume de sangue que sai do coração. Pense assim, débito cardíaco é o volume de sangue que sai do coração, certo? Quando eu estou falando em débito cardíaco diminuído, isso significa que o volume de sangue que está saindo daquele coração é menor, correto? Isso é um problema, e é um problema muito grave para esse paciente, tá? Ele pode ser causado por diversos fatores. Um desses fatores é o próprio envelhecimento. Então, à medida que nós envelhecemos, nós temos essa função cardíaca diminuída, tá? Uma alteração respiratória. Ele é um paciente que lembram que ele tinha uma infecção respiratória. Então, essa infecção respiratória, ela também pode causar uma alteração cardíaca. Ele também era um paciente que tinha uma alteração cardíaca, certo? Uma alteração atrial, e tudo isso faz com que diminua a quantidade de sangue que saia do coração desse paciente. Quando eu falo em menor quantidade de sangue, esse paciente ele não vai ter uma boa mobilidade, os seus órgãos não vão receber a quantidade de sangue adequado, os seus membros não vão ter uma boa perfusão de sangue, tá? Ele vai ter uma dificuldade respiratória, ele vai ter alteração na imunidade, uma alteração neurológica, tudo isso por conta dessa alteração cardíaca. Então, esse foi um diagnóstico de enfermagem que eles identificaram, né? Vendo o caso daquele paciente, eles identificaram esse diagnóstico de enfermagem. E a partir desse diagnóstico de enfermagem, nós instituímos alguns cuidados. Então, vamos pensar aqui comigo. Um paciente que tem uma alteração cardíaca, que tem um débito cardíaco diminuído. Quais cuidados de enfermagem que esse paciente precisa? O que a gente precisa fazer para acompanhar esse paciente? Quem sabe? A gente falou dos cuidados lá em cima, lembra?
Ó, se ele tem uma alteração cardíaca, então a gente tem que acompanhar os seus sinais vitais, certo? A gente tem que acompanhar o seu pulso para saber a sua frequência cardíaca, tem que acompanhar o valor da pressão arterial, da frequência respiratória, da temperatura, tá? Precisamos acompanhar esses valores. Outras coisas que a gente precisa acompanhar. Vocês sabem o que é a cianose? Que é quando, por exemplo, os nossos dedos eles vão ficando arroxeados porque a gente não está tendo uma boa respiração, né? Isso se chama cianose. Também pode acontecer, então nós precisamos estar acompanhando, né, essa função respiratória, tá? A oximetria de pulso, que é aquele aparelhinho que fica no dedo para medir a saturação, também é muito importante. Então, são alguns cuidados de enfermagem que nós precisamos ter para um paciente que tem um débito cardíaco diminuído. E aí onde que um técnico de enfermagem entra, né, em toda essa sistematização da assistência, principalmente nessa etapa de intervenção. Então o enfermeiro ele vai fazer o diagnóstico, ele vai prescrever as intervenções e o técnico de enfermagem ele vai realizar essas intervenções, tá? Então aí que vocês entram na parte de realização dessas, dessas atividades, tá? Dessas intervenções. Diarreia. O que é diarreia? Diarreia é definida como alterações de evacuações normais, resultando na eliminação frequente de fezes moles. Então, esse era um paciente que também tinha um diagnóstico de diarreia. Lembram que ele estava com casos de diarreia? E isso pode trazer algumas consequências graves a esse paciente. Pensem aí uma consequência grave. E isso, Lidiane, desidratação. Né? Desidratação é uma consequência da diarreia. Conseguem pensar em mais alguma? Ele está evacuando em fralda também, não é, meninos? Então, esses casos de diarreias muito recorrentes podem aumentar o risco de lesão por pressão, tá? De úlcera na região sacral. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a pele nessa região também, tá? E é um paciente que também tem risco de infecção. Vocês conseguem imaginar por quê que esse paciente ele tem um risco de infecção? Alguém sabe, meninos, por que é um paciente que tem alto risco de infecção? Hum? Ninguém sabe? Vamos pensar em como está esse paciente, né? Um paciente que está extremamente debilitado, é um paciente idoso que está em sedação, que está restrito ao leito, então que não tem boa mobilidade, certo? Então, consequentemente, a sua imunidade ela está rebaixada, né? Então, o seu organismo não vai conseguir lidar de forma adequada, né, com
como possível infecção. Além do mais, ele tem um acesso venoso central. Esse acesso venoso, se não for realizado seu curativo, se não tiver cuidado na hora de administração do medicamento, é uma porta aberta para infecção, tá? O uso de sonda vesical também. O uso da sonda vesical aumenta muito o risco de infecção urinária, tá? O uso de sonda nasoentérica também aumenta o risco de infecção. Essa diarreia que ele apresentou pode ser inclusive devido a essa alimentação, tá? Pela sonda. Então, é um paciente com extremo risco de infecção. Além do mais, ele está internado em um ambiente que é uma área crítica. Então, o paciente, sempre que estiver internado em uma UTI, vocês precisam ver ele como um paciente de alto risco de infecção, tá? Todo paciente que está internado na UTI é um paciente de alto risco de infecção, tanto por conta da sua imunidade, né, das suas patologias associadas, que diminuem a imunidade, como aos próprios fatores ambientais, né? Ali naquele local são internados pacientes com doenças infectocontagiosas, são realizados muitos procedimentos invasivos, então nós estamos colocando em risco, né, um risco de infecção a todos esses pacientes que ali estão internados, tá? Isso, Gabriela. Os idosos, eles fazem parte do que nós chamamos de grupos de risco, tá? Então, eles são um grupo de risco à infecção. O idoso por si só pode ser um idoso saudável, mas ele tem um alto risco de desenvolver infecção simplesmente por conta da sua idade avançada, né? Porque ele não vai ter uma boa imunidade, não vai ter uma boa resposta imunológica, uma boa resposta de defesa, certo? Então, por si só, eles já são um grupo de risco. Integridade da pele prejudicada. O que é isso, né? O que significa integridade da pele prejudicada? Ele é um paciente que já tem uma lesão por pressão, certo? Ele já tem uma úlcera. Então, a sua pele ela já está prejudicada. E essa ferida, inclusive, ela também é uma área de infecção muito alta, tá? E existem alguns fatores, né, que podem estar relacionados à lesão por pressão. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas quando o paciente ele tem uma imobilidade, então quando ele não consegue se mover, ele tem alto risco de ter lesões. São pacientes mais idosos devido à característica da sua pele mais fina, né? Então com menos defesas. A própria umidade, ele é um paciente que faz uso de fralda, então o uso de fraldas também aumenta esse risco de infecção, tá? O uso de algumas medicações também podem interferir, enfim. Aqui ele nos traz outros como estado nutricional alterado. Ele é um paciente que está fazendo alimentação por sonda, né, por sonda nasoentérica. Então isso por si só já altera, né, o estado de nutrição desse paciente, a absorção de líquidos, hidratação da pele. A hidratação da pele ela é muito importante